Olá a todos, dando início agora à segunda parte do nosso programa Abordagem Policial com o Dr. Kfouri, porque ele não cabe num programa só. Então agora, Dr. Kfouri, volume 2, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Doutor, e partindo agora já para as histórias que marcaram a história da Polícia Civil, que foi quando o senhor entregou sua cadeira, quando o delegado-geral, talvez se naquele momento não houvesse ali uma aceitação, meia hora depois, como o senhor disse, não sei se foi no sentido figurado ou não, mas a gente sabe que foi muito rápido. O senhor acha que, de certa maneira, o desfecho dessa passagem, com a desmoralização das reivindicações do delegado de polícia, contribuiu por estado de coisas que se seguiram, o estado de coisas que nós temos hoje, né, com os salários mais defasados do país, desvalorização sistêmica que se estende não só por salário, plano de carreira, dentre outros fatores? Tudo é uma questão de época também. Nós tivemos um governador antes do Franco Montoro, que também nos foi muito benéfico em termos de carreira, de remuneração. Depois veio o Montoro, também ambos de saudosas memórias, pelo menos para a Polícia Civil. Mas os governos são muito rápidos, as histórias passam rápido, essas experiências são fugazes. O delegado, o homem em geral, ele, antes de pensar na repercussão do fato aos seus pares, ele tem que pensar nele olhando no espelho. Entende? Porque você pode enganar terceiros. Pode. Não é tão difícil assim, mas enganar a si próprio é mais complicado. E a partir do momento que você queira se auto-enganar, você está se diminuindo muito, entende? Você está se desprestigiando. Então, essa é a tônica. Quem vive na política, sabe? Pouco importa o que pensem de si, tudo são águas passadas. Vai de rodão. Na polícia não pode ser assim. O delegado é uma autoridade. A autoridade é aquela que não tem chefe. O delegado de polícia, o mais humilde, quinta classe não tem mais, hoje terceira classe, ele não tem chefe no exercício da função. Acredite nisso, embuta isso no seu pensamento, na sua convicção. O chefe não quer decidir assim? Pois não. Desligo-me do fato porque está sendo avocado pelo meu chefe. E passa a bola para ele. Ele que assine. Entende? Utiliza a caneta. Utiliza a caneta. Na realidade, precisa isso. Sustenta o que o subordinado falou, o que o seu auxiliar falou, estando ali certo. O Erasmo Dias foi um secretário polêmico, mas foi um grande secretário. Problema militar à parte, ele sempre dizia: aquele que erra fazendo, eu não puno. Aquele que erra se omitindo, eu puno. São critérios de vida. Então, dentro dessas diretrizes, claro que você não vai fazer tudo. Então, você tem capacidade jurídica, tirocínio, inteligência, vivência. Se não tiver tudo isso, pergunta para o mais velho, para o mais antigo, como vamos fazer aquilo? E decida. E decidindo, assine, escreva. Aquilo que está escrito é indelével, aquilo é tua defesa, entende? Não tem... Você se omitiu? Não, a minha decisão é essa, a minha convicção jurídica é essa. Isso é inabalável. Hoje em dia isso é meio complicado, né? Do jeito que o Supremo está decidindo, eu até fiz uma crônica há poucos tempos aí, publiquei no Face, entende? Eu não sei se eu preciso voltar para a faculdade agora, porque tudo que eu aprendi, defendo e sustento... Nossa, a coisa julgada acabou. Preclusão, prescrição, coisa julgada, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência. A coisa respeito aos princípios e normas legais são utilizados quando eles se prestam a defender uma narrativa e uma premissa pré-estabelecida. Né? E a partir daí eles são essas expressões hoje, fake news, narrativas, são muito perigosas, sabe? Elas têm um leque de abrangência perigoso. Entende? Mas esteja em paz com a sua consciência. O policial que esteja me vendo, ouvindo, escrivão, investigadores, especialmente os colegas, haja com consciência. Faça aquilo que você acha que deva fazer. E escreva, assuma. Hoje em dia, há uma diferença grande também. Hoje em dia, os colegas são mais letrados. Antigamente, eram mais lidos.
Veja a diferença. Os colegas mais antigos liam mais as obras. Hoje em dia, o estudo é mais focado no direito, no tecnicismo do direito. Mas é uma tendência interessante, é importante que saibam isso. Hoje, quantos colegas são professores? Nossa, é uma enormidade, e é bom isso. Agora, vocês não são mais juristas do que delegado. Você é mais delegado, subsidiariamente jurista. O jurista ajuda o delegado a exercer a função, não sobreleva ao delegado. Ele complementa. A atividade. Agora, tanto o delegado jurista como o delegado executor, atuante ali, operacional, eu acho que, além do conhecimento, do preparo, é aquilo que o senhor teve, que tantos outros têm, que isso é imprescindível, talvez até mais. É a coragem e a ética, né? Mas um delegado, um policial, um servidor público, um agente público que não tem a coragem e ética, realmente faz parte, é da essência do serviço público, do agente político, do agente público, ter ética e coragem. Conhecimento, entende? Bom senso. E é aquilo, a gente vira e volta à definição de lei do Benedito Nunes Dias. Lei é uma realidade, a reflexo da realidade social. Entende? Vamos lá, a tridimensionalidade do Sr. Reale, né? Fato, valor e norma. Entende? Então, o fato valorizado ou valorado ensejou essa norma. Então, não nos esqueçamos que essa norma decorre da valoração de um fato social. E é olhando nesse fato social que precisa vir a decisão. E nós iremos aplicar essa mesma norma. Sem dúvida. Doutor, eu era ainda adolescente, pós-adolescente. Ingressei, eu acho que o meu primeiro ano de faculdade foi em 87, né? E já estava na primeira fase do concurso de escrivão de polícia. Eu já estava com o meu coração voltado para a polícia e totalmente mergulhado no direito. E eu ouvia, naquela época, meu pai comentando do movimento, da união dos delegados de polícia, das visitas que os delegados, das viagens que os delegados à época faziam a Brasília, para tentar melhorar a inserção, um pouco mais de autonomia, enfim, as normas que abrangiam toda a carreira de delegados, naquela época ainda não eram constitucionalizadas. E foi um movimento grande, me recordo muito disso. O senhor participou ativamente disso. Quer comentar alguma coisinha? Inclusive de alguns colegas que estiveram lá também naquela época, doutor? Sem dúvida. Vamos render homenagem a dois colegas, o Amir Neves Ferreira da Silva, presidente da nossa associação, e o Ciro Vidal Soares da Silva, presidente então da ADEPOL, Associação Brasileira dos Delegados de Polícia. A coisa começou em 87. Nós alugamos 2 apartamentos num hotel e colegas brilhantes, dedicados, ali se revezaram. Mas ali nós conseguimos, de uma maneira, graças ao talento desses 4, especialmente desses 4, fazer com que o Bernardo Cabral, presidente da Constituinte, e o relator da Constituinte fossem amigos nossos. Entende? Então nós conseguimos ali, a classe conseguiu, não foi muita coisa, mas eu acho que foi, institucionalizou a carreira de delegado de polícia. Institucionalizou o inquérito policial. Fortaleceu. Institucionalizou as atribuições da Polícia Civil. E institucionalizou a paridade com as carreiras jurídicas. Que depois não passe de mais com um determinado governador, já morreu, forçou e conseguiu numa emenda constitucional que fosse suprimido o artigo 241 da Constituição. Né? Então, ali depois, houve um momento em que nós levamos 60 colegas, no momento certo em que as últimas emendas seriam votadas, nós lotamos 2 ônibus, 60 delegados, fomos a Brasília, a míngua de local e de recursos para hospedá-los todos, ficamos todos no ginásio de esportes da Polícia Federal. Dormimos do jeito que deu ali, eu junto, todo mundo junto. Entende? Mas foi uma avalanche. Visitamos todos os gabinetes de todos os constituintes, entende? Levamos material e foi muito bonito. No último momento ainda, a gente via... Quem nos ajudou nesse momento ainda foi o Michel Temer, nos ajudou. Mas foi um momento glorioso. E viemos assim,
com a De ônibus, foram de ônibus. Um deles quebrou na estrada, não tinha água quente mas tudo bem, valeu a pena. Doutor, eu ouvi dizer, até o senhor me confirma se é verdade ou não, mas de que o artigo que estabelece que o delegado de polícia é de carreira, né? Delegado de polícia, a Polícia Civil deve ser dirigida por um delegado de polícia de carreira, e também a inscrição da Polícia Civil no artigo 144, teriam sido escritos ali, rabiscados ali num papel, num pedaço de papel de última hora, entregue a algum deputado, e acabou isso... Porque, na realidade... procede? Tudo que se escrevia, todas as emendas propostas, da noite para o dia aquilo mudava tudo. Impressionante. Aquilo derretia. Então, você tinha que acompanhar 24 horas por dia junto ao relator. Então, a gente não saía. O Murilo, o Luiz Antônio e o Pacífico ficavam juntos, até servindo água, cafezinho, tudo, para não sair de perto dele. Marcação cerrada. Isso cerrada. Não mudou até hoje. Então, no último momento, ainda saiu, entende? O artigo 241, inclusive, da isonomia, entende? Foi ali também, na hora de ir para a votação. Entendeu? Isso demandava que atenção, constância, presença, entende? Mas foi muito bom. O presidente Bernardo Cabral ele vinha a São Paulo, queria que nós o recebêssemos no aeroporto, caminhávamos, enfim, foi muito bom. Foi muito bom. Tanto quando a Constituição foi promulgada, eu lembro, eu tenho em casa ainda hoje, guardo com muito carinho. Eu tenho um exemplar da Constituição com o autógrafo de um grande número de constituintes, entende? Enfim, voltamos para São Paulo, redigimos um texto e fomos ao governador Quércia. À época, o Ivair Freitas Garcia, tinha sido deputado federal, nos conseguiu uma audiência com o Quércia através do Roberto Cardoso Alves, que era o secretário da Casa Civil, que também tinha sido deputado federal com o Ivair. Fomos lá, eu fiz um texto explicando a 241, a autoaplicabilidade, e mostramos para o governador, ele se convenceu. Falou, eu não vejo, realmente é isso. Vamos estudar, vamos implantar isso sim. Aí apareceu um fantasma na sala, não vou falar o nome, apareceu um fantasma na sala e chamou o governador, eu preciso falar com o senhor. E aí a coisa melou. O governador voltou e falou que entra com mandado de segurança, que se vindo a liminar eu mando fazer. Falou, tá de brincadeira, governador. A expressão foi essa mesmo, tá de brincadeira, governador. É que o senhor acabou de dizer que ia mandar fazer, agora eu não vou entrar com mandado de segurança. Eu vou levar isso para a justiça, judicializar isso até que transitar em julgado? Não vou entrar com mandado de segurança. O senhor mandou fazer, eu confio na sua palavra. Paciência. O senhor me perdoe, não vou judicializar e eu quero que o senhor cumpra a sua palavra. Mas não pôde cumprir por questões políticas, enfim. Depois acabaram entrando com mandado de segurança e que iriam que a associação pagasse o advogado. Falei, não vou pagar. Não entra, não judicialize. É isso que eles querem, para retardar, protrair no tempo. Ou dá ou não dá administrativamente. Se é para entrar com mandado de segurança... Então, doutor, nesse período, nesse processo todo, o senhor já era presidente da Associação dos Delegados? Sim. O seu mandato se iniciou em 88, não é 88 e 89. E o que te levou a aceitar o desafio de presidir a ADPESP? Foi justamente já impulsionado por esse movimento constituinte ou essa veia classista o senhor sempre teve viva dentro de si? Não, a gente viveu muito, muito junto, dormindo em 4, 5, 8, às vezes no mesmo quarto de hotel. O Amir, o pessoal todo que eu nomeei, entende? E eu falei, pô, isso aí não pode parar. E como eu tinha caído da Delegacia Geral, eu falei, acho que é um momento certo até de ajudar a classe nesse sentido. E fui eleito, exerci do jeito que pude, da melhor forma que eu pude. Aliás, também tem uma passagem, doutor, que o senhor confirmasse que quando, logo após essa assembleia em que o senhor entregou o cargo, o senhor saiu carregado pelos colegas. Isso é verdade? Não foi bem assim. Doutor Kifuri, ele tem, de todos os defeitos dele, humildade. Esse é único. É humilde em demasia, né? Então, todas as passagens que exaltam demais... Talvez tenha sido em razão de uma frase que eu usei. Veio sem preparo nenhum, veio no estalo. Falei, eu estou saindo daqui para ir para a Delegacia Geral, mas digo para vocês, eu estou delegado geral, mas eu sou delegado de polícia, né?
Mas aí não, o pessoal que saiu comigo, saíram alguns assessores, todo mundo, mas carregado não. Talvez tenha sido até mais pomposo, digamos assim, quando eu deixei a delegacia geral, eu fui no elevador, não cabia todo mundo, né? Mas foi legal. Todos quiseram descer É. junto com o senhor. E todos desceram mesmo, todos foi desceram. ovacionado, aplaudido. E seu pai, Vários- como é que tá? Ele é um dos que contam essa história também, né? Dá um abração nele. Continua forte, ele e minha mãe. Sua mãe também, os dois estavam sempre aqui almoçando na Os dois associação. atuam. Dá Antes, nosso na época- abraço aqui então, Marcelo. Naquela época também a minha mãe, participando com as esposas de alguns seccionais, criaram um grupo também, né? Porque a pressão também, existia uma pressão política e uma das saídas encontrada foi essa. As esposas dos seccionais, de alguns diretores, Olha só. formaram um grupo também para Interessante. tentar brigar ao lado dos delegados. Muito Uma bom. época de muita luta, de muita De união. História. União. E, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco, então, da sua passagem aqui pela ADPESP como presidente. Como é que foi essa passagem, o que a ADPESP representou e o que ela representa para o senhor. Foi muito gratificante, muito gratificante. Eu procurei fazer aquilo que eu não pude fazer na delegacia geral, que não deu tempo. Sabe, falar com os colegas. Aliás, o tesoureiro até o Albino reclamava. Pô, tá gastando muito telefone. Eu ligava para todos os delegados. De manhã, das 8 às 10, eu ligava para todos os O aniversariantes. telefonema era caro naquela época. Todos, demorava um Eu pouco. tenho esse hábito que eu aprendi com o senhor, doutor. Sempre que eu possível, ligava não para é todos, sempre, conversava com mas todos, sempre que sabe? possível eu faço Procurava saber do problema deles, entende? Ajudar. Realmente. Porque o que o delegado esperava da sua associação? Progressão funcional, remuneração, prestígio, cobertura, apoio, retaguarda. Isso a gente procurou dar. Entende? Mas foi muito gostoso. Eu viajei muito pelo interior. Estava sempre visitando os colegas, entende? Reuniões, e sempre reuniões muito numerosas. Eu vou ser com as famílias também. Entende? Os colegas levavam as esposas. Eram coisas muito gostosas. Sempre falando de polícia, tentando entusiasmar. Os recursos são poucos, as agruras são muitas. Mas não dá para parar. Não dá para parar. E o delegado não para. Você brinca muito comigo, né? Que eu uso umas expressões, né? Que o delegado... Uma das frases que eu sempre uso, eu uso algumas frases que o senhor me ensinou durante todo esse tempo, mas uma delas que eu gosto muito é que o delegado de polícia, ele é, por essência, um estoico, um ser estoico. Eu queria que o senhor explicasse o porquê dessa definição. Estoico e resiliente. O estoicismo é uma figura filosófica daquele que assume, deglute, assimila desvios e desventuras, mas não se deixa abater. Ele parte para a luta novamente. Esse é um estoico. Sabe sofrer, não pelo sofrimento em si, mas ele faz do sofrimento um estímulo, um incentivo. E a resiliência é aquele que nunca deita e levanta, deita e levanta. Então, você associa estoicismo e resiliência, eu acho que esse é o melhor binômio para definir a figura do delegado de polícia. Não só o delegado, outras carreiras de Estado também muito importantes. Entende? A gente fala de delegado porque a gente é nosso métier, claro. É o nosso cadinho, né? Mas todo servidor público, o serviço público em si mesmo, ele é historicamente carente. Veja aí o que está se passando na saúde, educação social, transporte, abastecimento, entende? Mas a gente faz a parte da polícia, tentar melhorar. Melhorando o nosso pedaço, a gente ajuda a melhorar o todo. Doutor, acredito que logo após a sua saída da ADPESP, ou talvez ainda durante, né, nós tivemos aí o início da dinastia de 30 anos de PSDB em São Paulo, 3 décadas de governo PSDB. Como o senhor avalia esse período, né, que infelizmente acabou nos levando à condição de polícia mais desvalorizada do país, não só no aspecto salarial, mas no aspecto humano em si, e queria saber se o senhor entende que esse processo foi algo proposital, né, algo que teve de fato um método e intenção de enfraquecer a Polícia Civil enquanto polícia judiciária, polícia investigativa, que tem como missão e atribuição constitucional investigar quem quer que seja, inclusive e sobretudo a própria classe política, se necessário. Isso começou após o mandato do governador Montoro. Repito aqui o meu respeito a ele. Mas houve um governador, já tinha
de antanhos problema com a polícia. Não no problema policial em si, mas de antipatia, aversão à polícia. Teve lá seus percalços políticos envolvendo a polícia. E houve, já na Constituinte, trabalhou contra. Nós tivemos uma emenda... Mário Covas. Como? Mário Covas. Você está falando. Nós tivemos... porque morreu. Não vou falar pessoa morta. Não... Sim. Tinha grande valor. Um estadista, um democrata, tem todo o seu valor. Mas ele tinha uma birra com a polícia. Certo. E quando nós conseguimos o artigo 241, que era a isonomia, ele destacou um deputado, lembro até o nome dele, mas não vou dizer agora, que entrou com uma emenda supressiva. Perdão, supressivo não, um destaque, para que fosse votado em separado o 241. E aquilo ficou, tudo era votado e o 241 não era. E a gente foi lá em cima desse deputado para ele retirar esse destaque. Aí ele falou, não, o meu líder mandou, fala com o meu líder. E a gente foi lá, falamos. Ele não nos recebeu. De uma maneira até, sabe, um pouco desairosa. Mas aí fomos por outras formas, né? Aí conseguimos também, por outras formas, que fosse votado em bloco. Que por destaque ia tirar o 241. Mas aí aqui embaixo o Quercia também se encarregou depois de virar águas de barrela. Mas é isso, a história é essa, difícil, sei lá. Talvez essa rusga com a instituição, talvez até por motivos pessoais, não se sabe. Fez escola E foi porque sendo... ele era um líder que era seguido. E foi sendo passado de geração em geração de governantes, né? E infelizmente a Polícia Civil acabou pagando, continuamos pagando esse preço, né? E que, mais infelizmente ainda, o preço final quem paga é a população. Quer ver a ironia da coisa? Por que não? O secretário da Segurança, à época desse governador, era o professor Afonso da Silva, José Afonso da Silva, constitucionalista de escola, muito respeitado. E no livro dele, nós compramos, a associação comprou acho que toda uma edição, quase 500 exemplares, e nós mandamos para cada deputado e para cada senador um exemplar com a folha em negrito, onde ele dizia: o delegado de polícia, por força do artigo 241, tem direito automático à isonomia do vizinho. Tudo, parecia que foi um delegado que tivesse escrito aquilo. Entende? Então, o José Afonso da Silva, o secretário de segurança dele. Mas nem assim ajudou. Nessas alturas, acho que falou mais alto a versão anterior. Mas eu tenho esse livro, quem tem o livro do Direito Administrativo? Clássico, né? Obrigatório. Eu não lembro o título do livro. José Afonso, está escrito lá. Eu estudei por ele na faculdade e depois para concursos também. Excelente. Doutor, essa história construída aí, que não foi uma época boa para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que veio um governador, depois acabou fazendo discípulos. Mas eu estou vendo que as coisas estão mudando. Me parece agora com este novo governo, me parece que esse livro, com uma história não tão boa para a Polícia Civil, está se fechando. O senhor vê assim também? O momento atual político? De esperança, um momento de esperança, talvez. Olha, eu sou... o homem que sem esperança, ele não tem nenhum motivo para continuar a viver, a sorrir, a olhar, entende? A tomar um bom vinho. Depois vamos fazer um outro programa aqui só sobre vinhos, degustação de vinhos, que além de tudo, de tantos atributos, doutor Kfouri... Aí a gente troca a água pelo vinho. É a pessoa que eu conheço que mais conhece de vinhos, né? Mas enfim. Não é assim. De 0 a 10 eu conheço um. É verdade. Não é isso. Estou falando de perder a esperança é um enterro. É morrer, não pode. Eu tenho muita esperança no governador Tarcísio de Freitas. Eu vejo nele um homem moderno, empreendedor, determinado. Ele mostrou isso nas passagens anteriores no governo federal, já está mostrando aqui no governo do estado. Tem esperança nele. Eu acho que a coisa está mudando. Espero não ter mais uma decepção. Mas ele está muito afeito à realidade. Ele procura saber o que está acontecendo e resolver. E ele tem coragem de decidir
E até como o próprio Gustavo comentou aqui hoje, quando não tem convicção, ouve e recua e muda. É isso, administrar é isso. Não pode ser turrão ou viseira é só isso ou nada. Eu acredito que ele vai valorizar, já está valorizando. Colocou na Secretaria de Segurança Pública o Derrite, não é pelo fato de ser oriundo da Polícia Militar, não. É um policial. E a polícia é conhece a realidade policial. Conhece a realidade, entende? Eu, quando fui ao interior do estado, os primeiros 6 meses, eu morei no batalhão de Araraquara. Não tinha o subcomandante não existia na época, o major não tinha major lá, e eu morei lá alguns meses, lá, uma convivência gostosa. Tive alguns atritos com a Polícia Militar, claro. Quando fala o interesse corporativo é complicado, mas o importante é sabermos tangenciar, entende? É como discutir política, religião. A Polícia Militar quer algumas atribuições que são nossas. E nós não vamos dar, até o último dia, fio de cabelo não vamos dar. Perfeito. Mas de resto, vamos tentar conviver. Eles procuram fazer a polícia do jeito deles e nós vamos fazer a nossa. Que no fim a gente está do mesmo lado, né? Lutando contra inimigos comuns. Especialmente o pessoal que atua na rua, assim, o pessoal do gado, da ronda, precisa estar junto com a Polícia Militar. Não tem cor de uniforme nem farda. Porque você, às vezes, somos todos não pode sentir que está sem retaguarda. Às vezes um policial militar do seu lado trabalhando junto, entende? Com certeza. O inimigo é um só. Dr. Kfouri, foram momentos gostosos aqui conversando com o senhor. Na minha mente passou um filme, né? Voltei à infância, à adolescência, quando eu entrei como escrivão de polícia, depois como delegado, muita coisa que o senhor falou eu vivenciei através do meu pai, da minha mãe, que também participava de alguns movimentos à época. Então, queria agradecer ao senhor por esse papo gostoso e, mais do que isso, pelos ensinamentos, pela força, pelo exemplo de coragem e de ética que o senhor deixou comigo, para todos sempre, e eu acho que para todos os delegados de polícia. Muito obrigado, doutor. Recordar aqui, doutor, para quem disse ao início que eu ia relatar essa passagem, né? O fato de o senhor ter aceitado ser meu vice-presidente no nosso primeiro mandato aqui, em 2017, na Associação dos Delegados, representa uma carreira tão tradicional, de certa maneira conservadora, e eu tinha dentro de mim sempre alguma dúvida como seria essa recepção do meu nome pelos colegas. E então eu refletia muito sobre se iria aceitar ou não esse desafio. Até que um dia, estou em casa de manhã, num domingo, e o Dr. Kfouri me liga, atendo o telefone, e o Dr. Kfouri diz: Gustavo, aceita essa missão que eu vou ser seu vice-presidente. E ali naquele momento, obviamente, que eu não tinha mais nada o que pensar, a decisão estava mais do que tomada. Então, minha gratidão enorme, por ter tido como, não vice-presidente, mas um tutor, um mestre, um orientador, como o Dr. Kfouri, uma pessoa que desde antes de ingressar na instituição já tinha como referência. Então, doutor, muito obrigado por o senhor seguir ao nosso lado, lutando pelos mesmos ideais, os mesmos propósitos, e conte sempre conosco. Muito obrigado. Querido Márcio, querido Gustavo, obrigado a vocês pela atenção, pela deferência. Muito gostoso esse papo, foi muito bom. Mas eu queria, para terminar, deixar 2 coisas. Primeiro, como eu me regozijo de ter incentivado o Gustavo, o Dario, o Lacorde, todos os demais que compuseram, e depois na segunda gestão o Márcio. A entidade produz tudo aquilo que ela podia ter feito, produziu, além das forças, dos recursos, a dedicação total de vocês à associação. É difícil. O delegado de polícia, o associado, ele quer sempre mais. É claro, ele está carente de muitas coisas, então as exigências são grandes. E a possibilidade de atendê-las todas é difícil. Mas como eu não me arrependo, e aliás me regozijo, repito, de ter incentivado vocês a assumirem a entidade. Já por 2 mandatos, mas a associação vai seguir altaneira, como sempre seguiu, entende? Respeitando nomes como Ivair Freitas Garcia,
Maurício Henrique Guimarães Pereira, Amir Neves Ferreira da Silva, Ciro Vidal Soares da Silva. Isso que eu procuro passar para vocês, eu aprendi, não veio comigo não. Orlando Barretti, Rubens de Liberatore, Benedito Nunes Dias, Nemer Jorge, meu Deus do céu, quantos? Celso Teles, todos catedrais de saber. E eu procurei me espelhar neles. Eu acho que fui um bom aluno. E eu tenho certeza que em cada um de nós que está aqui, há muito do senhor, tantos outros que o senhor nominou, né, que na sua pessoa eu homenageio. E para encerrar, doutor, deixa uma mensagem aí para os colegas, os atuais policiais civis em geral, aquelas pessoas também que estudam para se tornar, que têm o sonho de ser policiais civis. Uma mensagem que venha do seu coração. Simples, mas difícil. Não desista de si mesmo. Porque se você desistir de si mesmo, está desistindo da sociedade. E ela não merece isso. Você tem que ser forte, sobrepujar as dificuldades, porque a sua desistência vai fazer com que a sociedade perca um serviço essencialíssimo, muito essencial. Desculpe aí eu exagero o superlativo da expressão. Não desista de si, não desista da sua função. Você tem competência para fazer. Tropeçou? Levanta e vai. Levanta e vai. A sociedade espera isso. Mais que isso, ela pode exigir isso de nós. Sejam felizes. Um abraço fraterno a todos. Só corroborando e reforçando. Eu tenho certeza, se o Dr. Kfouri estivesse hoje nos bancos acadêmicos, estaria inscrito nesse próximo concurso de delegado. Foi isso que eu entendi também, doutor? Sem dúvida. Eu até nessa crônica que eu escrevi há pouco tempo atrás, eu pensei, vou entrar na faculdade de Direito outra vez. Porque tudo que eu aprendi, estou desaprendendo. Aí eu falei, mas será que vão me rapar o cabelo? Já tem tão pouco, vão me dar trote? Então, foi uma brincadeira só que eu fiz comigo mesmo, né? Mas, enfim. Ficaria aqui, então, vale a pena, doutor? Valeu a pena? Valeu a pena. Faria tudo outra vez. Valia a pena outra vez. Os sacrifícios, as restrições, as limitações, especialmente de ordem material, sabe? Financeira. Mas e daí? Nem só de pão vive o homem, né? Sim. E vamos lá. Uma satisfação funcional, doutor, saber que o serviço público não está caindo, a peteca não cai na nossa mão. Não deixa cair a peteca. Doutor, se nada mais eu tivesse feito e recebido durante todo o meu período, toda a minha história dentro da Polícia Civil, só a oportunidade de partilhar da sua convivência, esse imenso privilégio de aprender com o senhor, já teria feito tudo valer a pena. Então, muito obrigado mais uma vez. Deixar aqui, então, nossos agradecimentos a todos que nos acompanharam. Eu que deixei aqui, inclusive, esse bigode, esse arremedo de bigode aqui, em homenagem ao bigode mais célebre de todo o tempo da Polícia Civil, Dr. Kfouri. E a gente agradece. Assim encerramos mais um Abordagem Policial. Até a próxima e contem conosco. Um abraço.